Bom dia, vamos hoje começar a gravação de 8 aulas que compõem o curso básico do nosso canal e da Art for Fun. Vamos começar hoje com o desenho à vista, de um tema, e depois vamos ter nas outras aulas perspectiva em 3D, retrato, vamos falar de composição. Na aula 5 entramos na cor, na luz e na sombra, para depois falar nas bases do pastel e da aguarela, que são outras técnicas. Na aula 7 entramos também nas bases da pintura a óleo e concluímos este curso básico na 8ª aula com a elaboração do quadro a óleo, que hoje vamos também iniciar com o desenho à vista. Portanto, subscreva, não perca e vamos então começar com o nosso desenho à vista, a primeira das 8 aulas. Eu tenho aqui para vos mostrar um lápis ainda assim macio 2B. Um lápis 8B foi o mais macio que encontrei e um lápis e um carvão. Este, apesar de ser, se nós fizermos aqui um risco, tem uma certa intensidade. Este aqui é mais escuro e este é ainda mais escuro, que é o carvão. Ainda há carvão mais macio e, portanto, mais escuro. Portanto, a questão aqui tem a ver com a dureza com a intensidade com que aglomeram aqui os pedaços de carvão. À medida que os são mais brandos, vão deixando mais pigmento e, portanto, vão ficando mais escuros, não é? Se eu passar para os lápis, os Hs, que são os hard, duros, este traço torna-se mais claro porque não te deixa passar para o papel muito pigmento, porque ele é muito prensado, muito duro. Portanto, à medida que ele transformamos na parte branda, vamos tendo mais escuridão. Portanto, essa é a forma. Qual é a razão? Porque é que nós podemos utilizar uns, utilizar outros? Bem, dos carvão da mais mole, eu vou usar este como exemplo, é realmente a escuridão. E é mais maleável, ou seja, eu consigo também, se quiser, fazer com pouca pressão traços muito parecidos aos duros, mas eu, à medida que vou carregando no lápis e vou obrigando, neste caso que é muito parecido com o carvão, e o carvão acontece a mesma coisa, não é? À medida que eu vou carregando mais, como ele é mais brando, permite-me ter tons diferentes com o mesmo lápis. Por muito que eu carregue neste lápis duro, nunca vou chegar ao mesmo nível de escuridão que chego com o outro. Sim? Portanto, é esta a diferença, ou seja, o carvão ou os lápis que se aproximam mais do carvão são mais flexíveis em termos da construção dos tons. Depois aqui para o nosso exemplo, para o nosso desenho, isso é muito interessante, porque as sombras, não vamos utilizar lápis muito duros para construir sombras, porque as sombras precisam de flexibilidade, precisam de maleabilidade e, portanto, as sombras são desejavelmente construídas com carvão. E é por isso que o carvão, para desenhos à vista, para fazer esboço, porque os esboços procuram tonalidade, são muito interessantes e são muito utilizados. Vamos aqui ao nosso desenho. O nosso desenho é realmente uma composição que eu coloquei aqui em cima de uma mesa, com pouca preocupação em termos de composição, mas no fundo aquilo que vamos fazer aqui num desenho à vista é procurar que este modelo, que é o modelo, com um jarro, ou 2 jarros e 3 frutas, que seja passado para o papel em 2 dimensões, mas que fique bonito e que dê aquilo que nós quisermos. Eu diria que hoje em dia o desenho e a arte não é uma questão de rigor. Hoje a arte é uma questão de interpretação. Quando olhamos para um tema à vista é olhar para o elemento e colocá-lo no papel. Não é olhar para o elemento, tirar uma fotografia, fazer um quadriculado e transpô-lo para o papel através do quadriculado. Há métodos de transposição para o papel, mas no desenho à vista eu não considero nenhum desses. No desenho à vista eu considero que estamos a olhar para o objeto, ou para os objetos, ou para o conjunto de objetos, e vamos colocá-lo diretamente no papel com a única ajuda de um lápis. Já vos digo que esta ajuda do lápis é interessante
para depois fazer as medidas. Ou seja, alguma proporção teremos que ter. E a primeira proporção que nós temos que ter, quando estamos a olhar para este caso específico, é realmente que espaço global é que eu vou ocupar. Nós temos a nossa folha, o nosso espaço, a nossa tela, e temos este espaço para ocupar, não é? Este espaço para ocupar, o que nós vamos dizer é onde é que nós vamos colocá-lo primeiro. E há aquelas regras das três regras de ouro, e eu digo assim, está bem, então eu quero que o jarrinho fique aqui e ok, pronto, já é uma definição. Eu tenho que encontrar. Agora, se este jarrinho ficar aqui, quanto é que eu vou ocupar? Quanto? Não? Ok, vou colocar o meu desenho aqui para ter esta margem, etc. Então, neste momento, quando eu decidi, olhei para o elemento que estou a querer desenhar e olhei para a tela e eu decidi onde é que eu vou colocar, agora tenho que descobrir qual é que é o espaço relativo dentro desse elemento. Vou-vos dar aqui um exemplo de uma fita métrica que tenho aqui e que eu vou tentar descobrir qual é que é esta distância e esta distância. O que é que eu faço? Com o braço esticado, porquê? Porque é uma posição que eu tenho controlada, ou seja, se eu fizer esta medida, estou a medir coisas, com o braço esticado, eu tenho sempre essa posição como fixa. Mas neste caso, vamos fazer o seguinte, ou seja, estou aqui a fazer uma medida, a parte redonda vai-me ocupar isto e a parte preta é isto, ou seja, eu não vou medir exatamente porque a arte não é rigor, mas sei que a parte da fita preta que eu tinha aqui um bocado inclinada ocupa-me 1/4 deste espaço, não é? E eu coloco aqui este quadradinho e este quarto é a fita negra. A partir daqui, este é um redondo, mais ou menos redondo, e este é a fita negra. Ou seja, o que eu fiz aqui, no caso da fita, como medida, foi encontrar os espaços, agora vamos lá tal sombrear, e cerca de 1/4 do espaço era ocupado, portanto, pela parte exterior da fita. Okay? E é isso que eu vou fazer também aqui no nosso modelo. Vou medir o tamanho estou a fazer aqui o tamanho com o braço esticado, na mesma posição. E estão a ver, este é o tamanho do jarro, do primeiro jarro escuro. Agora vou inclinar e vou medir, vou guardar este, não é? E vou fazer a mesma coisa para, olha que engraçado, mais ou menos, dá-me o tamanho mais ou menos completo do lápis. Ou seja, até aqui é a altura da jarra preta e o tamanho do lápis é o comprimento da largura. Agora, eu não vou transpor o lápis para aqui, eu podia fazê-lo. Esta era a largura e depois esta era a altura. Mas o que eu vou fazer é olhar para estas medidas que eu fiz, dividir, eu dei terços, vou dividir em terços. Em meio não dá jeito, mas se eu dividir em terços, o que eu sei é que, mais ou menos, a altura, como vos digo, não há rigor, eu não tenho que fazer. Porque estão a tirar uma fotografia e já estava. Rigor é fotografia. A arte é a interpretação. Eu tenho que fazer o modelo, não tenho que ter o rigor. Mas eu vou pegar em terços, ou seja, eu dividi e sei que se o meu espaço, este total maior, é 3/3, a altura vai ser 2/3. E então, vamos aqui esta parte, o que eu vou então olhar para a minha tela, para o meu espaço, e vou então utilizar essa medida, faço, se quiser aqui, olha, um quadrado que é 2, esta é a altura, e depois ponho mais aqui metade deste, que é 1/3, e fica o nosso espaço. 2/3 para a altura do jarrinho e 3/3 para todo o comprimento da nossa figura. Isto é muito importante, porque eu aqui, quando coloco este espaço, como vos digo, estou a fazer isto muito escuro, para vocês verem, mas não devia ser, mais com menos carvão eu apago melhor. É óbvio que depois, à medida que vamos tendo a referência, apagamos, mas com estes lápis que eu estou a usar para as aulas, é mais difícil porque eu estou a carregar, para vocês verem. Okay? Portanto, tenho aqui enquadrado o meu modelo, ou seja,
o espaço vai cair aqui. E agora vou fazer também as relações dos outros componentes globais. Primeiro, o jarrinho, eu vou também aproveitar a mesma medida e vejo quanto é que ele ocupa, ou então até visualmente, ou às vezes nem preciso, e vou também fazer a mesma lógica. Eu pego no lápis, vejo que isto era o tamanho todo, não é? E depois vou verificar o tamanho da largura do jarro preto, na sua largura maior, e vejo mais ou menos que, olha, que é um quarto. Um quarto. Então, aquilo que eu sei mais ou menos é que o jarrinho preto me vai encaixar neste espaço. E agora, outra coisa. Quanto é que ocupa toda a jarra, o elemento do meio? Ou seja, olha, um bocadinho mais que metade, mas ela não está numa linha, ou seja, eu sei que ela está mais abaixo e mais abaixo é que ocupa metade. Agora, será que está mais... Será que o limite inferior tem mais espaço face àquelas marcas que eu fiz do que o limite superior? Pois posso tentar medir, vou aqui, faço assim, eu estou a ver se vocês conseguem, e depois vou aqui em cima e digo, olha, mais ou menos, se eu quiser, a de cima é um bocadinho maior que a de baixo. E vou então, à altura, em termos de metade, portanto, é um bocadinho menos que isto, um bocadinho mais que isto. Eu sei que, estão a ver, esta é a... e também sei outra coisa, que a jarra, que eu medi a jarra, também me vai entrar dentro deste espaço. E, portanto, não é a jarra, o pote das frutas, vou chamar-lhe pote das frutas, vai entrar aqui, não é? Por trás. Eu marco para vocês verem. Agora, outra coisa que eu tenho que fazer também é a própria curvatura dos recipientes. Podíamos olhar aqui um bocadinho para a perspectiva, mas como vos digo, estamos a fazer desenho à vista. E no desenho à vista, o que eu tenho aqui a olhar para a vista e dizer assim, olha, a curvatura do nosso pote das frutas, a parte que se vê, onde estão inseridas as frutas, é talvez o dobro da parte de baixo. Então, no espaço que essa ocupa, divido em 3, eu sei que este é o parte de baixo e a partir daqui a meio, e até aqui, não é? Faço a nossa curvatura, ok? E depois vejo mais ou menos a inclinação igual, não é? Inclinação deste lado, inclinação. Então, como vos digo, não é perfeito para dar aqui, então, a nossa... o limite era aqui, que eu medi aqui, portanto, ele vem daqui, okay? E este aqui é o tal limite que era o dobro em cima e o dobro em baixo. O mesmo agora deste lado. Vou verificar mais ou menos. Olha, aqui como aquilo é muito pequenino, se calhar o que é que eu faço nesta curvatura aqui o que é que eu vou verificar? Vou medir mais ou menos, saber qual é a distância entre este e este. Porque à medida que eu estou a olhar por cima, portanto, se eu olhar muito por cima uma coisa redonda, não é? Se eu olhar sem qualquer tipo ela é redonda, não é? Se eu visse completamente de cima. Mas eu não estou a ouvir de cima, eu coloquei na mesa, tenho uma perspectiva. Como é que eu defino aqui mais ou menos a perspectiva? Sem o tal rigor. Eu vejo no lápis, vejo quanto é que ele ocupa aqui, como se estivesse a fazer, não é? Vejo quanto é que ele ocupa aqui, olha, mais ou menos 1/3, e transfiro isso para aqui. Ou seja, 1/3 disto, que é mais ou menos esta distância, é o tamanho da boca superior do nosso jarrinho. Agora vou fazer outra coisa que ainda falta aqui, que é também ver na tal distância, ok? Mais ou menos também 1/4. Eu gosto de 1/4 e 1/3, que é onde é que esta marco aqui um eixo central para me apoiar, para depois, quando fizer estas medidas, esta medida igual a esta, não é? Sempre. Que é para quando fizer aqui as entradas, não me enganar naquilo que eu... E depois, por exemplo, sei que, mais ou menos como referência, que o ponto mais largo vai ser aqui, e vou então unir estas pontas, e depois baixo aqui também um bocadinho. Ou seja, já estou a construir coisas com base numa estrutura, não é? Vou fazer o mesmo para as frutas. Primeiro vejo esta maçã que está aqui grande, não é? Onde é que ela
que espaço é que ela está a ocupar? Estava a ocupar bastante, ou seja, mais uma vez, o espaço que a maçã deixa à direita é mais pequeno que o espaço que ela própria ocupa. Portanto, eu tenho que ter, quando faço o desenho da maçã, tenho que saber que estas proporções, claro que deixa aqui um bocadinho, olha, até um bocadinho mais, mas eu já não estou muito preocupado com estas histórias. E esta maçã, eu tenho que olhar que, provavelmente, quando se fizesse aqui a roda, tem que saber que esta roda não pode, pronto, o redondo da maçã em baixo, daquilo que seria a maçã em baixo, não pode passar para cá do fundo do recipiente, e depois em cima eu sei que ela está quase a tocar o bordo, não é? Mas não o passa. Pronto. Ou seja, a nossa maçã ocupará este espaço. Depois, a outra maçã, eu tenho que olhar para a maçã e dizer assim, ok, esta maçã vermelha, a sua forma redonda afasta-se um bocadinho da maçã verde, e portanto eu vou começar a fazer a forma redonda aqui. Eu sei que toca aqui nesta maçã verde com este espaço e ultrapassa o resbordo do pote das frutas, não é? Estão a ver? E agora a pera sai daqui, basicamente ela até aqui sai do pote, coincide um bocadinho com o próprio pote e acaba por ser também um elemento que vai coincidir. Eu não estou ainda a pôr a forma da fruta. E depois até, se repararem, este coisinho sai da nossa base, não há problema, ok? Pronto, então tenho, e agora posso lhe dar aqui a tal forma, já um bocadinho a forma arredondada, mas não foi essa a ideia, meu para já, isso depois vou fazer depois. Okay? O que é que eu tenho aqui? Posso marcar aqui os coisinhos que cada peça de fruta tem. Aqui, vamos ver? Eu mesmo para marcar este, o que é que eu vou procurar? Vou procurar esta linha como referência e depois vou também, se calhar, procurar esta linha da pera, não é? Onde é que isto se encaixaria, e depois eu sei que o nosso cal vem para aqui. Okay? Portanto, tenho tudo o que preciso para fazer o desenho. O que é que falta aqui? Falta aqui, e é muito importante, as referências das sombras, e eu posso já marcá-las aqui, sem estar preocupado com a forma das sombras, não é? Até um bocadinho esquematicamente, aqui a tal pera, não é? E depois sai aqui também a sombra. Ok? Portanto, tenho o meu desenho marcado agora, em termos de estrutura, é isto que vou fazer. Bem, é tal coisa, neste momento tiraria as marcas, que se fosse uns lápis mais... Tinha que fazer isto, vocês têm que fazer isto com lápis mais leves, estes traços, não, porque vocês não estão a filmar, não é? E portanto, quando depois fazem este apagar, isto resulta melhor. Okay? Mas não interessa aqui para efeitos académicos, depois vocês vão ver que isto vai resultar, não é? Apago também, dentro dos desenhos que já fiz, aquilo que são as referências dos espaços que não são visíveis, não é? Porque eu sei que estão lá, mas estão atrás dos outros objetos, e portanto eu agora estou aqui a fazer um trabalho que não resulta bem, mas que vocês vão conseguir fazer. Portanto, a partir daqui são os detalhes. Esta é a base que eu vos queria transmitir nesta aula. E agora só vamos fazer um bocadinho aqui sobre a questão das sombras. Primeiro esta parte interior, não é? Que é óbvia. Depois, as sombras. E o carvão é um elemento para as sombras, não é? Eu vou tratar das sombras porque, ao tratar das sombras num desenho, eu estou a construir os volumes e os tons. E eu não preciso mais do que isso para fazer... Pronto, estão a ver onde é que vem o sol? Onde é que vem o sol? Isto é de noite, é luz. Vem daqui, não é? Por isso é que... E, portanto, esta parte daqui, destes nossos...
Este é preto, não é? No preto, como vocês estão a ver, a sombra, se isto fosse branco, vinhamos ali muita sombra. Mas no preto, a sombra não é tão evidente como no branco. Porquê? Porque o preto já é ausência de luz. E, portanto, a sombra no preto também é ausência de luz. Mas se nós virmos aqui, neste espaço, no espaço da toalha, não é? A diferença que há entre a luz e a sombra é grande. Porquê? Porque é branco. Porque na parte da sombra, no branco, retiramos luz. É isso que acontece. Agora, se vocês repararem, esta sombra não pode ser mais preta do que esta, porque esta sombra é no branco. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é conseguir que neste lado do jarrinho, okay, também há aqui outra sombra, normalmente aqui eu vou fazer este é preto, não é? Portanto, eu vou pintá-lo todo de preto, okay? Mas com esta preocupação. Portanto, depois tem aqui uns veios, okay? Aqui, só para vocês repararem, aqui, claro, a estrutura, a forma foi feita daquela maneira como vocês, como no início da marcação. Agora, só pelo facto de estarmos a criar esta sombra, já tenho aqui uma ideia do que é que o nosso... Né? Portanto, porque a sombra vem para aqui. E vou fazer a mesma sombra. Esta sombra é basicamente igual em toda a toalha. Não é? A sombra da toalha é uma sombra de ausência de luz. Okay? E também tenho esta sombra aqui deste lado, que é também... E agora vamos ver, será que esta sombra de coisa é mais escura do que esta? Então tenho aqui várias sombras. Está aqui há aqui uma luz que entra por este lado. São detalhes. É um bocadinho mais escura do que a da toalha. Okay? E aqui volta a ter outra sombra. E vamos também fazer aqui esta sombra da maçã, que, como veem, ultrapassa este... Só estou a marcar isto, não se marcaria, não é? Esta coisa aqui, porque a sombra não acaba num risco. Mas para vocês verem que esta sombra, não é? Esta sombra que eu tenho aqui, vai a meio da sombra da maçã e a sombra da maçã depois prolonga-se para aqui, ok? Eu só estou a marcar as sombras e agora... E esta aqui basicamente não tem sombra visível e depois tenho aqui uma sombra da pera. E aqui uma zona bastante escura, que é a ausência de luz, também da reflexão da pera e também pelo próprio sítio onde está. Okay. Pronto, depois aqui no desenho a lápis e a carvão, é importante às vezes os riscos para nós marcarmos para darmos a quem está a ver a noção do que é que nós procuramos. Portanto, aqui depois há esta risca preta, né? Vamos pô-la. Depois aqui há umas coisas que eu não me interessam. E agora vamos, o que é que falta aqui? Falta as frutas, não é? Têm tons, e com com o carvão eu não consigo pôr cores, verde, vermelho, etc. Mas tenho que dar a noção de qual é, que tons é que eu tenho aqui, que tons, e depois, realmente, olha, tenho aqui já, nesta aqui, esta zona, que eu também mais escura aqui no meio, etc. Não estou assim muito preocupado com a forma, não é? E depois... Portanto, mas tenho aqui esta zona de sombra e depois sei que a tem o tom mais, a fruta que tem o tom mais escuro é esta aqui, vermelha. Depois já vos ensino aqui noutras histórias, não é? Portanto, esta tem aqui dou-lhe aqui uns jeitinhos para parecer fruta, porque isto não é completamente redondo, como veem, mas toda ela é mais escura que esta, não é? Vou fazer aqui um pouquinho e tal.
E depois a pera, eu diria que a pera é ligeiramente mais, tem um tom mais escuro que a maçã, não tanto como a maçã vermelha. E depois tem aqui umas zonas mais escuras no sítio. E se eu quiser aqui salientar. Okay. E depois também sei que aqui deste lado, por causa da sombra, que estará até aqui. Okay. Tem aqui um selinho. Pronto. E depois este também tem aqui um bocadinho mais de sombra. Okay. Outra coisa que eu vou fazer também é o tom deste zona aqui do barro, que é bastante próxima da maçã vermelha. Estão a ver? Um bocadinho menos. Ok? Tem aqui neste rebordo um bocado mais. Portanto, esqueçam aqui estas histórias. Aqui. Pronto, depois o que nós podemos fazer é tirar aqui algumas cores, né? Tirar algum tom para marcar algumas zonas que eu estou a ver aqui de luz. De luz. A borracha é muito interessante para pôr luz. Tenho aqui uma zona de luz, tenho. E depois, como eu apaguei, volto a pôr aqui um bocadinho para esta zona de luz ficar mais nítida, não é? E aqui também não é tão assim. Tenho aqui uma zona de luz que eu vou salientar, etc, etc, etc. Okay? E aqui nas maçãs é a mesma coisa. Eu teria, se fosse uma pintura, depois dava-lhe aqui uns tons de branco, etc. E aqui nas nossas maçãs e peras eu dou-lhe um toque de... Por exemplo, esta aqui tem uma coisa interessante aqui no meio da sombra. No meio da sombra tem aqui uma zona de luz. E é isso que eu vou tentar aqui. Ou seja, a partir de agora, eu já dou como concluída esta aula. Mais tarde, noutra aula deste curso, vamos pegar neste mesmo exemplo e pintar. E aí já vamos tratar das sombras. Já vamos tratar... Portanto, este é corrigir aqui o erro, ficava aqui, parecia que estava partida a taça, não é? Mas não podemos deixar isso assim, portanto... Assim... Ok, com aqui. Ou seja, depois também há aqui uma sombra que vai crescendo para aqui e que eu chego aqui a este sítio, ou seja, também posso acrescentá-la. Não é tão forte como esta porque tem reflexo do preto, mas acaba por ser também uma sombra aqui da nossa coisa. Portanto, é isto. Esta é a lição. Depois nós, numa outra fase deste curso de 8 aulas, vamos fazer a... Portanto, estão a ver uma coisa aqui, que a própria maçã, nesta zona aqui de ligação com a pera, tem um tom mais escuro que a própria pera. Portanto, okay? Portanto, agora podíamos estar aqui a fazer o desenho, não é? da nossa fruta e a corrigi-lo e a colocar detalhes e para completar como deve ser a nossa obra, até chegarmos ao ponto em que nós achássemos que estava satisfatório para nós. Como vos digo, a arte hoje em dia não é perfeição, a arte hoje em dia é impressão, não é? Portanto, é impressão. A partir da altura em que apareceu a fotografia, os artistas não tinham que reinventar a arte e deixaram de ser
representativos e passaram a ser mais impressão. Surgem os impressionistas, os cubistas, etc. E, portanto, não estamos a falar de algo rigoroso, estamos a falar de impressão, estamos a falar de arte, não é? E é isso que aqui vocês aprendem na Arte for Fun e no nosso canal. Okay? Espero que seja útil. Ficamos então com esta aula de carvão, lápis e como fazer um desenho à vista com isso, e aqui a preocupação é mesmo os tons, as sombras, os volumes e o enquadramento da nossa obra de arte. Obrigado.